Saudando a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, estamos aqui em mais uma lição bíblica da escola dominical e nós vamos tratar do assunto eleição e predestinação, né? Nós estamos na lição 3. Nós sabemos que todas as lições ela traz muito conhecimento para nós, a importância de nós estarmos todos os dias, né, meditando na palavra do Senhor, frequentando a escola bíblica dominical. E essa lição eu creio que vai trazer tirar muita dúvida, né, de muitas pessoas, vai esclarecer muito a respeito desse assunto, porque é um assunto que não só eu, mas os irmãos já ouviram falar, muitas pessoas falam, né, questionam, e nós vamos estar estudando nessa manhã, amém? O título da lição diz eleição e predestinação. O texto áureo diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Lembrando que o título da lição, eleição significa escolha, amém? E predestinação determinou o futuro. Leitura bíblica em classe, nós vamos estar lendo Efésios, capítulo 1, versículo 4 ao 12, que diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para a louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua glória, que nele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele digo em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, como o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo. Eu queria convidar os irmãos, né, no grupo da igreja está a revista. Eu que gostaria de convidar os irmãos para estar me acompanhando, amém? Nessa lição, a verdade prática diz assim: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus, amém? Vamos estar lendo a introdução? A introdução da revista diz assim, a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si, aqui tem uma palavra ilúcida, que significa esclarece, explica o plano de salvação aos pecadores. Nesta lição, abordaremos conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e a predestinação. Primeiro tópico: eleição para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência antes da fundação do mundo. Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que Ele elegeu de antemão, né? Todos nós já ouvimos falar sobre esse assunto de predestinação, e nós ouvimos muitas pessoas comentando que Deus, né, argumentando que Deus ele veio salvar um determinado grupo de pessoas, que Deus ele não veio salvar a todos, e nós vamos ver. Eu quero convidar os irmãos, eu trouxe algumas passagens bíblicas para nós estar lendo nessa manhã de domingo, que diz que Deus ele veio para salvar a todos, né? Ouvimos também muitas pessoas falando: eu aceitei Jesus, eu já sou salvo, eu já estou predestinado, eu sou eleito. E nós vamos ver também, né,
fala da onisciência de Deus. Desde lá da fundação do mundo, né, Deus, ele determinou o futuro da humanidade. E nós vimos que muitas pessoas têm muitas dúvidas em relação a isso. Dúvida em relação ao propósito, vocação, a qual o Senhor escolhe mesmo as pessoas para um propósito. Como nós vamos ver que tem muitas pessoas que citam Jeremias capítulo 1. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem nesse texto. Jeremias, livro de Jeremias capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Muitas pessoas pegam esse versículo, né, e fala que aqui teve uma preferência do Senhor por Jeremias, né, que Deus já estava aqui determinando a salvação para a vida de Jeremias, mas na verdade a palavra do Senhor nos fala nesse texto que Deus, ele escolheu Jeremias como profeta, e não para um plano de salvação determinado. Escolheu Jeremias para um propósito, não só o profeta Jeremias, mas como também quando Deus enviou Samuel lá na casa de Davi, para ungir Davi como rei, foi também para um propósito, para uma vocação. Quando Deus também chamou Moisés, foi também para um propósito. Então nós temos que observar o que diz a palavra do Senhor. Eleição aqui é uma escolha. Deus, lá no início, essa escolha começou lá em Adão e Eva, ao qual o Senhor falou para Adão e Eva: de todos os frutos eles poderiam comer, menos de um, né? E o que aconteceu? Houve a desobediência deles ali. Aí muitas pessoas podem chegar e falar assim: mas Silvana, Deus sabia que o homem ia pecar, por que Deus deixou isso acontecer? Irmãos, a palavra do Senhor diz que Deus é amor, e nós vimos um amor tão grande. Essa lição é uma lição tão linda, que fala sobre o plano da salvação para as nossas vidas. E nós vimos que o amor de Deus é tão grande, que se nós formos ver os feitos do Senhor, se nós formos pensar com a nossa limitação que nós temos de homem, nós não vamos conseguir atingir, porque o nosso Deus é limitado. E nós temos que a cada dia agradecer o Senhor por Ele ter enviado o teu único Filho para morrer naquela cruz por nós. E nós vimos que começou lá no Éden a escolha. A partir do momento que hoje você aceita Jesus como seu Salvador, você obedece a palavra do Senhor, é fiel, você começa a fazer parte do plano da salvação. Eu creio que os irmãos também já ouviram muitas pessoas falarem: ah, eu aceitei Jesus e já estou salvo. Olha, eu frequento todos os cultos, eu tenho responsabilidade na igreja, a minha salvação já está garantida. Não, nós vamos ver na palavra do Senhor que nós temos que zelar. É algo de mais precioso que nós temos, é a nossa salvação. E nós vamos ver, como diz a lição, que Deus predestinou, né? O Velho Testamento, o Novo Testamento, quando fala de predestinação, nós nunca vamos ver no singular, nós sempre vamos ver no plural. E é isso que nós vamos estar lendo nos textos bíblicos. O que diz a palavra do Senhor a respeito que Deus, ele determinou o futuro para a humanidade. E Deus deu uma escolha para todos nós. Ou você escolhe para o céu ou ir para o inferno. Irmãos, nós sabemos que Deus, ele não fez o inferno para o homem. Deus, ele fez o inferno para o diabo e seus anjos. E nós vamos ver que lá no início também, Deus, ele determinou o futuro de Abraão. Deus, ele predestinou o futuro de Israel, e Deus também determinou o futuro da igreja. Mas Deus também determinou o futuro daqueles que não aceitarem, aqueles que não crêem no Senhor Jesus como Salvador. Olha o que diz em Salmo 9, Salmo capítulo 9, versículo 17. Olha o que diz a palavra do Senhor: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que esquecem de Deus. Aqui Deus está falando daquelas pessoas que estão longe do caminho do Senhor, que não crê na verdade, não crê que Jesus veio ao mundo
toda a humanidade. Jesus, ele não veio ao mundo para salvar alguns, ele não veio ao mundo para salvar metade. Nós, como igreja, não cremos na predestinação, que Deus já escolheu, que Deus já sabe quem vai ser salvo. Senão, que sentido teria Jesus morrer numa cruz por nós? O que sentido teria de Jesus morrer por nós? Ele foi maldito, ele foi odiado, ele foi maltratado por nós. Mas a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele veio salvar todos. Amém? Então vamos estar dando continuidade. Tópico 1 vai dizer assim, ó, a eleição divina. Essa eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Em quem fomos escolhidos? Em Jesus, por isso ele é cristocêntrico. Em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. A Bíblia de Estudo Pentecostal afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. A nossa declaração de fé assevera, afirma, que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. É como eu falei, você aceitando Jesus como seu Salvador, você reconhecendo que Jesus veio ao mundo morrer por você, por toda a humanidade, tendo arrependimento, você começa a fazer parte desse plano, e nós sabemos que é um requisito, como Deus prometeu a garantia dos céus para todo aquele que for fiel, que permanecer firme na presença dele. Nós sabemos que nós temos que cumprir, aleluia, os requisitos que o Senhor nos deixou. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo oferecida a todos. Olha aqui. A eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. Então, todos nós temos uma escolha. Nós podemos fazer escolha em todos os momentos. Nós estamos fazendo escolha para a nossa vida. E Deus, nos deu essa escolha, nos deu essa oportunidade de escolher estar ao lado dele, servir a ele, obedecer a ele, porque nós sabemos que a salvação é através da nossa obediência, é através da nossa fé em Cristo. E nós vimos que lá no passado, lá atrás, Israel, o Senhor prometeu, que o povo dele ia entrar naquela cidade, mas muitos não conseguiram entrar. Por quê? Porque foram desobedientes, incrédulos àquilo que o Senhor falou. E conosco hoje, com a igreja, não é diferente. É por isso que nós temos que ter cuidado com a nossa vida. Continuando aqui, e torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento. Você tem que reconhecer, aleluia. Entretanto, esse meio não é mérito e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. 3. Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego significa separado do pecado. O adjetivo grego irrepreensível expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. A palavra do Senhor diz que sem salvação, sem santificação, ninguém verá Deus. E aqui nós estamos vendo aqui na lição uma vida santa e irrepreensível. Paulo ele fala aqui em Efésios, capítulo 4, capítulo 1, versículo 4 e 5, que Deus nos elegeu para termos uma vida santa
Irmãos, nós como povo de Deus, nós como igreja, nós somos separados desse mundo. Nós estamos aqui de passagem, né? A Bíblia vai falar, vai nos dizer que quando aceitamos Jesus, diz que tudo se fez novo. Aquilo que fazíamos, nós já não vamos fazer mais. Aqueles pensamentos que tínhamos, não vamos ter mais esse pensamento. Porque o Senhor ele vai nos guiar a partir do momento que deixamos Ele de livre e espontânea vontade fazer parte da nossa vida. Aceitamos Ele de todo o coração. Por isso que eleição é uma escolha individual de cada um de nós. Nós vamos escolher, nós temos esse privilégio de escolha, de estarmos ao lado do Senhor ou de não estarmos. E Paulo, quando enfatiza aqui, como a Bíblia também vai nos dizer, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E nós, como povo de Deus, nós temos que ter uma vida santa. Nós temos que estar separado. Aquilo que nós fazíamos antes de aceitar o Senhor, o nosso comportamento, as nossas atitudes são totalmente diferentes a partir do momento que aceitamos a Ele, que deixamos Ele fazer parte da nossa vida. Amém? 1:4 diz assim, a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severa advertência contra a fornicação, impureza, avareza, embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação, até a glorificação final do dia de Cristo. Então nós sabemos que só Jesus, né? Ele tem poder. Só com Deus nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir ter uma nova vida. Nós vamos conseguir ter uma vida santa na presença dele. Aqui, a revista nos diz assim, fornicação, impureza, avareza, é tudo aquilo que muitas das vezes nós praticávamos antes de conhecer o Senhor. E a partir do momento que aceitamos a Ele, o Senhor, Ele vai mudar tudo isso. Os nossos velhos costumes, as nossas atitudes, tudo isso é mudado. Porque nós nos tornamos uma nova criatura em Cristo Jesus. E nós vamos ouvir, né, muitas pessoas, eu creio que os irmãos já ouviram muitas pessoas falando, né, que aceitou Jesus, que já é santo, que o céu já é certo, né, já está tudo certo, não precisa fazer nada. Irmãos, se isso fosse verdade, para que Deus enviou o seu único filho aqui? Para que Deus pediu para nós pregarmos o Evangelho a toda criatura, fazermos o ID e ganhar almas para o reino dele? Nós sabemos que nós precisamos a cada dia zelar, cuidar da nossa salvação em Cristo. E vamos dar continuidade, vamos lá para o item 2 da revista, que diz assim, predestinado para filhos de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. A predestinação, o termo grego, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo horizon, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica ao propósito de Deus, incluso na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daquele que, diante do chamamento do Evangelho, recebe a Cristo como seu Salvador pessoal e persevera até o fim. Logo,
Foi a vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Amém? Nós vimos, né, que o significado de predestinação é determinou o futuro. Deus determinou, né? Deus determinou o futuro para a humanidade. Deus determinou o nosso futuro. E aqui nós vimos que muitas pessoas pegam aquele versículo. Nós vamos estar lendo nesse momento. Vou estar lendo aqui para os irmãos. Temos Jeremias, a qual o Senhor não fala ali que a salvação de Jeremias está certa, né? Nós vimos que o Senhor chamou Jeremias para um propósito de vocação, é diferente, propósito de salvação, de vocação. Amém? E nós vamos ver aqui, como diz a palavra do Senhor. Gostaria que vocês me acompanhassem. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 4. Vamos estar lendo lá, 1 Coríntios capítulo 4. Versículo 3, que diz assim: todavia a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juiz humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Nós vimos aqui que Paulo fala que ele não considera que a salvação dele já está garantida, como nós ouvimos muitas pessoas falando, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez aceitei Jesus, está tudo certo, está tudo garantido, já sou eleito, o céu já é certo, o céu já está garantido. E nós vimos aqui que Paulo, em momento nenhum, né? Ele fala aqui, nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor, porque em nada me sinto culpado. Irmãos, a partir do momento que aceitamos a Jesus, né? Deixamos o Senhor fazer parte da nossa vida, o Senhor fala que os nossos pecados Ele não se lembra mais. E a palavra do Senhor nos traz isso. E nós vimos aqui em 1 Coríntios 4, gostaria que você anotasse aí o versículo 13 e 14, que Paulo aqui em momento nenhum ele tinha certeza da salvação dele, mas ele sabia que ele precisava zelar, que ele precisava estar constantemente na presença do Senhor. Muitos pegam aquele versículo que Deus, ele amou Jacó e aborreceu Esaú, e fala que ali teve uma preferência de Deus, que Deus, ele ali com Jacó, ele já predestinou a salvação de Jacó, e na verdade não é nada disso. A Bíblia vai nos dizer que quando essa passagem fala de Jacó, Deus, ele está fazendo uma comparação com o povo de Israel. E quando fala de Esaú, que ele amou, desprezou, né? Amou Jacó e desprezou Esaú, ele está falando de um povo que vinha contra, que pelejava contra, que lutava contra o povo de Israel, que eram os indomitas, se eu não me engano. Mas depois os irmãos podem pesquisar. Então não fala nada de preferência. Ali não. Ali está falando sobre o povo de Israel, que Deus o amava, que Deus também tinha um plano, como Deus tem um plano também para a igreja. Amém? Então vamos dar continuidade aqui. O 2, tópico 2, que fala assim, filho por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o seu consentimento, que aqui fala o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se no outro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos.
Essa posição nos é imerecida, contudo, aprova ao Pai fazê-la assim. Outrora, antes de aceitar Jesus, antes de nos arrepender, de reconhecer o nosso pecado, nós éramos inimigos, estranhos e inimigos de Deus. Agora nós fazemos parte do plano da salvação, aquele plano tão glorioso, tão maravilhoso, aleluia, que o Senhor determinou para a humanidade anos atrás, né? E muitas das vezes muitas pessoas se perguntam, mas como que o Senhor já sabia que o homem ia pecar? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor ali nos terminou logo, nos destruiu logo tudo? Irmãos, é o amor de Deus, né? O amor de Deus para com a humanidade, para com o povo. Deus, ele não desiste nunca. Nós desistimos, nós queremos parar, mas Deus, ele não desiste nunca. E desde lá do Éden, o Senhor queria, aleluia, ter uma comunhão com o homem, ter intimidade. Como Deus ali visitava Adão e Eva, conversava com ele, né? E por desobediência do homem, né? Ali através de Adão, através do homem, que veio o pecado no mundo. Mas Deus, com todo o teu amor, com todo o teu poder, com toda a tua soberania, não desistiu de nós. E é por isso que estamos aqui nessa noite, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu gostaria de continuar. Vamos estar lendo o tópico 3, 2:3, que diz assim, ó: privilégio da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. Entretanto, em Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma das analogias da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado receberia o direito ao nome e os bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão de pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai. Isso é o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna, tendo sido aceito por Deus. Fomos transformados em seus filhos para o seu louvor. Aleluia, né? Que privilégio que Deus nos concede de sermos filhos. Aleluia. Vamos estar entrando no 3, tópico 3, que diz a sublimidade do poder divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. A predestinação e a salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoas a alguma condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Então aqui mais uma resposta, né? Que não é a vontade do Senhor que ninguém se perca. A vontade do Senhor é que todos se arrependam e reconheçam Ele como o único Salvador de nossas vidas. E aqui diz, ó, nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. A nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a sua presciência divina. Aleluia. Nós vimos aqui, né, que o propósito do Senhor é salvar a todos. A todos. Deus, ele veio salvar todos. Ele não veio salvar alguns. Ele não veio salvar um grupo de pessoas. Ele não veio salvar umas pessoas, né?
Não, Deus veio salvar toda a humanidade. Amém? Eu gostaria de pedir para você estar abrindo a sua Bíblia lá em Tito, livro de Tito. Vamos estar meditando? Tito. Separei aqui. Tito capítulo 2, versículo 11. Olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer aqui, ó. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundana, vivemos neste presente século sóbria, justa e piamente. Aqui mais uma confirmação que o Senhor veio salvar a todos. Eu gostaria que você anotasse aí Tito capítulo 2, versículo 11, que acabamos de ler. Amém? Vamos estar lendo também 1 Timóteo capítulo 2, versículo do 3 ao 5. Olha o que a palavra do Senhor diz, ó. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Anote aí, por favor. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, a partir do 3 até o 5. Mais uma verdade, que o Senhor ele veio salvar todos. Vamos estar lendo também mais um versículo aqui da palavra do Senhor. Hebreus, lemos, Timóteo. Agora vamos. Amém? Hebreus capítulo 5, versículo 9. Que diz assim, ó. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Amém? Anote aí por gentileza. Hebreus capítulo 5, versículo 9. E tem um requisito aqui, uma palavrinha aqui, ó, no versículo 9. A causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Irmãos, a salvação é através da obediência. Precisamos obedecer. Precisamos ter, aleluia, esse requisito. Porque se nós formos meditar na palavra do Senhor, desde lá no Antigo Testamento ao Novo, nós vemos que quando o povo desobedecia, eles estavam totalmente fora da vontade do Senhor. Quando eles obedeciam, eles estavam, dentro da vontade do Senhor. E é através da obediência que nós vamos alcançar os céus. Deus ele nos deu o céu como garantia, mas precisamos de alguns requisitos para entrarmos lá. Quando Deus ele começou a fazer parte da nossa vida, quando aceitamos a Jesus, quando fizemos essa escolha de segui-lo, a palavra do Senhor também já diz que nós temos que negar nós mesmos, negar as nossas vontades, temos que nos separar, temos que renunciar a muita coisa por amor ao Senhor. Mas eu quero te falar algo muito importante que vale a pena. Vale a pena porque é algo tão maravilhoso, tão glorioso. É que um dia vamos estar com o Senhor naquela nova Jerusalém. E como a palavra do Senhor diz aqui, ó, é a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Nós vimos que nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós precisamos seguir os seus passos. E nós vimos que quando nós decidimos estudar, decidimos entrar em uma faculdade, nós quando chegamos ali escolhemos um curso. Digamos que você veio escolher ser médico, você vai estudar medicina e você já está predestinado a ser médico. Quem escolhe fazer engenharia, você já está predestinado a ser um engenheiro. Mas nós sabemos
tem que passar por estágio, você tem que fazer as avaliações, as provas, e se você for aprovado, aí você vai conseguir ser um médico, ser um engenheiro. E na nossa vida com Deus é a mesma coisa, não é diferente. Nós precisamos nos separar, nós precisamos renunciar, nós precisamos ter uma vida santa diante do Senhor para nós estarmos com o Senhor um dia lá no céu, para que nós possamos alcançar o céu. E é isso que a palavra do Senhor nos diz. Então não é como nós muitas das vezes ouvimos muitas pessoas falando que aceitou Jesus e já está salvo. Não, você precisa lutar, porque a palavra do Senhor diz que o caminho é estreito e apertado, é a porta que conduz à salvação. E os céus, para nós alcançarmos o céu, nós temos que lutar. Como o pastor costuma falar, nós temos que querer, nós temos que lutar todos os dias para alcançarmos o céu. E uma palavra também que muitas das vezes, né, cita, Apocalipse capítulo 3, versículo 8, eu gostaria que você anotasse aí também, que diz assim, fala sobre a predestinação, esse tópico que nós estamos na revista. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Olha que palavra. Aí você pode me perguntar assim, Silvana, não é mais Jesus foi morto desde a fundação do mundo? Irmãos, aqui já estava determinado Deus enviar o seu Filho desde lá da fundação do mundo para morrer por mim e por você, porque nós sabemos que a morte do Senhor se deu há 2000 anos atrás. E muitas das vezes nós lemos a Bíblia, pegamos um versículo e não observamos o contexto desse versículo, mas que nós possamos estar cada dia estudando, meditando, porque o Senhor nos fala para nós meditarmos nela dia e noite. Amém? Vamos estar dando continuidade? Aqui, tópico 3, 1, que diz assim, predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma condenação, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, lemos aqui, né? Nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Como eu falei desde o início, Deus ele não fez inferno para o ser humano, para o homem. Ele fez para Satanás e seus anjos. É por isso que a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que o Senhor veio salvar a todos. Tópico 3:2 diz assim, predestinação, meu amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência. Muitas das vezes, né, pensamos, Senhor, Deus planejou um plano lá no início, não deu certo e planejou outro. Não, sabe por quê? Porque Deus não é igual a nós, seres humanos, somos falhos. Muitas das vezes queremos fazer algo e não planejamos. Não planejamos. E aquilo, sem planejar, dá errado, não vai à frente. Mas o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é perfeito. Nosso Deus é justo, Ele planejou, né? Ele planejou, Ele determinou o plano de salvação para nós. E diz assim, aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação. O amor de Deus foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como um favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas atraídos. Aquilo que eu falei desde o início, né? É uma escolha sua de vontade própria. Você aceitar o Senhor, você convidar, você deixar Ele se arrepender dos seus pecados e reconhecer que Ele veio salvar a humanidade. É uma escolha individual de cada um, né? Como nós vimos aqui. E nós sabemos que nós precisamos todos os dias, né,
lutar pela nossa salvação. Eu gostaria também que os irmãos abrissem a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Nós vimos que Paulo, quando ele fala em predestinação, em momento nenhum, ele já achava que a salvação dele já estava garantida, mas ele sabia que ele precisava cumprir um requisito do Senhor. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27 diz assim, antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Aqui, Paulo ele temia em ser reprovado, ele temia, não alcançar a salvação em Cristo Jesus aqui. E aqui ele fala, o que adianta ele ganhar milhões de almas, vidas para o Senhor, e a dele mesmo se perder? Mais uma resposta, mais uma confirmação na palavra do Senhor, que quando aceitamos Jesus não está garantida a nossa salvação. A partir do momento que você aceita Jesus, como eu falei, você começa a fazer parte do plano da salvação. Amém? E aí, ainda em 1 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ver algo glorioso, irmão. É uma advertência para nós, igreja, hoje, a qual Paulo ele traz. Em 1 Coríntios, capítulo 10, que diz assim, ora, irmãos, não quero que ignores que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram feitas em figura para que não cobicemos as coisas má, como eles cobiçaram. Irmãos, esse versículo, não vou ler o versículo todo, mas os irmãos podem estar lendo aí. Paulo ele faz aqui uma comparação, o povo de Israel e a igreja hoje em Cristo. Ele nos diz para nós não cometermos os mesmos erros que Israel cometeu, porque se nós cometemos, nós vamos estar fora do plano da salvação. Nós não vamos conseguir alcançar os céus. E ele cita aqui, alguns erros do povo de Israel: idolatria, prostituição, murmuração e outros aqui também. E no versículo 12 ele traz uma advertência pessoal a cada crente, a cada um que se decidiu a estar ao lado do Senhor, que diz assim, aquele pois que cuida está de pé, olha que não caia. Então nós vimos aqui quando Paulo fala para aquele que está de pé, para cuidar para que não caia, aquele que está obedecendo, aquele que está procurando fazer a vontade do Senhor, aquele que está se apartando do mal, aquele que está se santificando. Por quê? Porque nós precisamos a cada dia termos cuidado da nossa vida espiritual. Mesmo você que está fazendo a vontade do Senhor, continue, persevere nessa sua fé, nessa sua perseverança, nessa sua confiança. Persevere, porque ele está dando uma advertência aqui, para nós termos cuidado com a nossa vida. E aquele que caiu é aquele que saiu do foco, é aquele que saiu da vontade do Senhor, é aquele que se apartou dos caminhos do Senhor. E Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, ele nos dá a oportunidade de escolha, tanto aquele que não conhece Jesus, os ímpios, aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor. Deus dá a oportunidade para que voltem para o Senhor, para que se achegue, para que aceite o Senhor como Salvador, como também Deus dá o livre-arbítrio para aquele que está nos caminhos do Senhor também, que deixe os caminhos do Senhor, porque nós temos livre-arbítrio, irmão. Por isso que Paulo ele vai nos dizer aqui, aquele pois que está de pé, cuide-se para que não caia. Nós temos que a cada dia fazer um check-up diante do Senhor, nos achegar ao Senhor e procurar como é que está a nossa vida diante do Senhor.
né? Como é que está a nossa intimidade com o Senhor? Será que verdadeiramente nós temos cumprido os requisitos? Será que verdadeiramente nós temos cumprido a vontade do Senhor? Temos feito a vontade do Senhor? Aquilo que Ele deixou para nós fazermos? Nós temos que a cada dia estarmos mais perto do Senhor, porque nós sabemos que por coisinhas mínimas, tantas coisas que muitas das vezes nós olhamos e falamos, não tem nada a ver não, e o Senhor não olha para isso não. Irmãos, temos que ter cuidado com a nossa vida, temos que zelar pela nossa salvação, porque o Senhor, Ele nos deixou a palavra dEle para que nós possamos meditar, para que nós possamos a cada dia consultar e saber verdadeiramente qual é a vontade do Senhor para cada um de nós. E nós temos que a cada dia zelar, cuidar de maneira tão preciosa, porque não temos outro bem além de Deus, não temos outro bem além do nosso Senhor na nossa vida. Nós vamos ver que lá em João, quando o Senhor faz aquela multiplicação lá do peixe, né, e do pão, ali acompanhava uma grande multidão do Senhor. Mas nós vimos que quando o Senhor começa a pregar, a falar a verdade ali, para estar junto dele, os requisitos ali, muitos se afastam do Senhor. E nós vimos que acompanhava uma grande multidão, ouvindo ali a palavra do Senhor. E quando nós vamos ver no finalzinho do versículo, só ficou os discípulos. E o Senhor ali é mais uma prova que o Senhor nos dá a escolha, que o Senhor nos deu livre-arbítrio, oportunidade de escolha, ao qual Jesus chega ali para os discípulos e fala assim, ué, vocês não vão embora não? E o que Pedro diz para o Senhor? Senhor, só Tu tens a palavra de vida eterna. E nós vimos ali que Pedro, ele podia muito bem sair, deixar Jesus como aquela multidão deixou, mas Pedro não. Ele sabia da verdade, ele sabia que Jesus, ele veio trazer a verdade para toda a humanidade. Eu gostaria de concluir com você lendo a conclusão dessa lição, que diz assim, ó, Cristo morreu por todos. Irmãos, mais uma confirmação que Jesus, ele não veio para alguns, amém? E por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipulada. Então, que nós possamos ter essa convicção de que Deus, de que Jesus, né, Deus enviou o seu único Filho para salvar todos. Eu queria deixar, antes de finalizar essa aula, mais uma passagem bíblica, que Deus, a vontade dele é que todos se arrependam e creiam verdadeiramente nele. Ezequiel, capítulo 18, versículo 21. Olha o que o Senhor fala a respeito do Isídio. Lembra que lá atrás, lá em Salmo, capítulo 9, versículo 17, eu falei que Deus, ele determinou o futuro da semente de Abraão, do povo de Israel, determinou o futuro da igreja e determinou o futuro também dos ímpios. Mas olha o que o Senhor diz aqui na palavra dele, ó. Ezequiel capítulo 18, versículo 21. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. É o que a palavra do Senhor diz, que a partir do momento que aceitamos Jesus, os nossos pecados o Senhor não se lembra mais. De todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou e viverá. Então nós vimos
Deus, como Deus predestinou, né? Determinou o futuro da igreja, Ele determinou também o futuro dos ímpios, aquele que anda longe dos caminhos do Senhor, que não crê, que não quer crer, que não quer aceitar o Senhor como Salvador. Mas Ele também diz que se o ímpio se converter, que se o ímpio se achegar, se arrepender, ele não vai morrer. Aqui diz, ó, certamente viverá e não morrerá. Amém? Que os irmãos possam ter anotado essas passagens bíblicas, porque nós precisamos estar constantemente meditando na palavra do Senhor. Nós estamos vivendo os últimos dias, finais do tempo, e vamos ouvir muitas coisas que, se nós não tivermos o conhecimento da verdade, não estivermos meditando na palavra do Senhor, nós vamos dar crédito. É por isso que estamos aqui, né? Na Escola Bíblica Dominical. Se você não está matriculado, se matricule, assiste às aulas, frequente o culto de estudo, porque é necessário. Nós precisamos estar estudando, nós precisamos meditarmos na palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando vocês, que Deus venha, o Espírito Santo venha esclarecer, amém? Qualquer dúvida, que os irmãos possam ter anotado aí as passagens bíblicas, porque nós precisamos de um respaldo bíblico. O que a Bíblia diz, né, sobre esses assuntos? E nós viemos nessa escola trazer para os irmãos aquilo que a Bíblia nos diz a respeito de eleição, a respeito da escolha individual de cada um e a respeito da predestinação, o futuro que Deus determinou à humanidade. Que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Vou estar orando para a gente finalizar, amém? Deus amado, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua presença, aprendendo mais e mais de Ti, porque a Tua palavra diz, ó Pai, para nós prosseguirmos em conhecer. Jesus, nós temos, ó Pai, que a cada dia nos achegarmos mais a Ti, a cada dia, Senhor, precisamos ter o entendimento da Tua palavra. Jesus, nos ajuda, que Teu Espírito Santo venha a cada dia esclarecer, venha a cada dia falar conosco aquilo que Tu queres. Só venha a cada dia nos sustentar, só venha a cada dia nos ajudar, porque aquilo, Senhor, Pai, aquilo que era para o Senhor fazer, o Senhor já fez. Agora, Pai, nós temos que fazer a nossa parte, de perseverarmos, de continuarmos firmes na Tua presença, de continuarmos crendo, Pai, que não existe outro Deus. Tu és o único digno de adoração. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, porque o Senhor enviou o Seu único Filho, para que hoje, Pai, pudéssemos estar, Senhor, na Tua presença. Muito obrigada, Pai, pelo sacrifício que o Senhor fizeste naquela cruz por nós. Não temos palavra, Pai, esse amor tão grande, a qual o Senhor tem por nós, que não conseguimos explicar, não conseguimos medir, mas conseguimos senti-lo em nós. Fica conosco, Pai, no decorrer desse dia. É isso que eu vim te pedir, já te agradeço. Amém.